Olá, meus caros. Hoje daremos continuidade sobre nossa série de heróis da Bíblia. Fique atento e assista e descubra qual herói falaremos hoje. Imagine uma mulher que, em um mundo antigo, desafia as normas, os costumes e até mesmo as barreiras culturais para seguir um caminho de fé e amor que parecia impensável. Esse é o começo da jornada de Ruth, uma das histórias mais profundas e inspiradoras dos heróis da Bíblia. O que torna Ruth tão especial é justamente o fato de que ela não era israelita. Ela era moabita, pertencente a um povo historicamente rival de Israel, com valores e crenças completamente diferentes. Mas ao se casar com um homem israelita, Ruth não apenas assumiu um novo lar. Mais tarde, ela escolheria um novo Deus e uma nova cultura, motivada por uma lealdade e um amor que transcendem barreiras étnicas e religiosas. A história de Ruth é um exemplo tocante de que o amor e a fé podem nos levar a escolhas que desafiam as expectativas do mundo ao nosso redor. Ruth aparece nas Escrituras em um momento sombrio e desesperador. Ela havia perdido seu marido e, junto com sua sogra, Noemi, experimentava a dor da viuvez. Esse laço de perda mútua é o que une as duas mulheres de maneira profunda. Noemi, uma israelita, decidiu retornar a Belém depois de ver sua família destruída pela fome e pela morte em Moabe. Para Ruth, essa decisão não significava apenas uma viagem física, mas também uma escolha de vida. Ela poderia voltar para sua própria família em Moabe, viver entre o seu povo e adorar os deuses que havia conhecido desde criança. Mas Ruth optou por algo mais radical. Decidiu acompanhar Noemi a uma terra onde provavelmente seria vista com desconfiança e desprezo, uma terra onde ela seria estrangeira. E apesar de toda a incerteza, Ruth declarou um dos votos mais emocionantes da Bíblia, dizendo: "Aonde fores, irei, onde pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus." Nesse momento, ela selou seu compromisso com Noemi, mas mais do que isso, declarou sua fé no Deus de Israel. Ruth não estava apenas adotando um novo lugar, estava adotando uma nova fé, um novo propósito. Essa decisão surpreendente revela uma verdade poderosa sobre o caráter de Ruth. Em uma época em que alianças e laços familiares eram fundamentais para a segurança e estabilidade, ela escolheu arriscar tudo por uma promessa de fidelidade. Ela não tinha garantias, não tinha riqueza, nem sequer uma família para apoiá-la em Israel. Para Ruth, a lealdade a Noemi e sua fé no Deus de Israel eram suficientes para justificar cada sacrifício. Imagine o impacto dessa decisão. Uma moabita, alguém de um povo visto como inimigo, escolher o Deus de Israel acima de todos os outros. Isso era, para muitos israelitas, inimaginável. Ruth se tornou um testemunho vivo de que a verdadeira fé não conhece fronteiras e que a lealdade é um valor universal. Ao chegarem a Belém, a situação das duas mulheres era de extrema vulnerabilidade. Sem um homem da família para sustentá-las, restava a elas uma vida de mendicância. Mas Ruth, determinada a prover para si e para Noemi, não hesitou em ir aos campos para recolher as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Uma prática permitida pela lei israelita para ajudar os pobres. Lá, Ruth chamou a atenção de Boaz, um parente de seu falecido sogro, que ficou impressionado com sua lealdade e coragem. Boaz era um homem honrado, conhecido por sua generosidade e reverência a Deus, e sua atitude gentil para com Ruth revela a admiração que ele tinha pela coragem da moabita. Boaz ofereceu proteção e segurança a Ruth, instruindo seus trabalhadores para que a deixassem colher sem medo e garantindo que ela fosse tratada com respeito. O relacionamento entre Ruth e Boaz evoluiu de maneira graciosa. Boaz, tocado pela história e dedicação de Ruth, percebeu que a bondade e a coragem dela refletiam os valores que ele próprio estimava. Ruth, por outro lado, encontrou em Boaz um homem íntegro e gentil, alguém que poderia oferecer estabilidade em meio ao caos de sua vida. A união deles não foi apenas um resgate pessoal, mas também um símbolo da aceitação de Ruth pela comunidade de Israel. O casamento de Ruth e Boaz não era apenas uma união entre um homem e uma mulher, mas também entre duas culturas, provando que o amor e a bondade podem ultrapassar as barreiras mais profundas. Boaz se tornou o resgatador de Ruth, tanto no sentido legal quanto no emocional, restaurando sua dignidade e trazendo-lhe a segurança que ela tanto merecia. A história de Ruth, porém, não termina com sua própria felicidade. Através de seu casamento com Boaz, Ruth deu à luz Obed, que mais tarde se tornaria o avô do rei Davi, o maior rei de Israel. Esse detalhe na história de Ruth é surpreendente.
pois uma estrangeira moabita se torna parte da linhagem de Davi e, consequentemente, da linhagem de Jesus Cristo. Ruth, a estrangeira fiel, a moabita que ousou deixar tudo por uma nova vida, acabou desempenhando um papel crucial no plano de Deus para o mundo. Seu legado transcende sua época e nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, de qualquer origem, para realizar seus propósitos. Em Ruth, vemos que o amor e a lealdade são mais poderosos do que qualquer divisão étnica ou cultural. A história dela nos ensina que a verdadeira fé é aquela que leva à ação, mesmo quando essa ação envolve sacrifício, dor e risco. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim. Curiosidades. Ruth, a estranha fiel. Você já parou para pensar no que significa isso? Uma moabita, de um povo que historicamente era visto com desconfiança pelos israelitas. Imagine o peso dessa decisão. Deixar tudo para trás, a terra natal, a família, os costumes, e seguir uma sogra que, além de tudo, estava em uma situação vulnerável. Noemi havia perdido tudo e, mesmo assim, Ruth escolheu ficar. Isso é amor, é lealdade, é uma devoção que transcende fronteiras. Quando Ruth diz, onde você for, eu irei, onde você ficar, eu ficarei, ela não está apenas expressando um desejo de companhia. Ela está fazendo uma declaração de fé, de compromisso. É como se estivesse dizendo, a sua cultura agora é a minha, o seu Deus é o meu Deus. E isso é poderoso. Em um mundo onde as divisões culturais e étnicas muitas vezes criam barreiras, Ruth nos ensina que a verdadeira devoção não conhece limites. E o que dizer da sua transformação? Ruth não apenas se adapta, mas se torna uma parte essencial da história de Israel. Ela é a bisavó do rei Davi. Isso mostra que quando abrimos nosso coração e nos unimos em amor, podemos mudar nosso destino e o de muitos ao nosso redor. A história de Ruth é um convite para todos nós, um convite para acolher o diferente, para ver além das aparências, para entender que a verdadeira lealdade e amor não têm fronteiras. Em tempos tão polarizados, precisamos de mais Ruths em nossas vidas. Pessoas que escolhem amar, que escolhem entender e que, acima de tudo, escolhem estar ao lado de quem precisa. Essa é a verdadeira essência da humanidade. O que a história de Ruth nos ensina hoje? No mundo moderno, somos constantemente lembrados das diferenças entre culturas, religiões e tradições. Porém, o exemplo de Ruth é uma lembrança poderosa de que o amor e a fé podem atravessar qualquer fronteira. Sua lealdade a Noemi e sua fé no Deus de Israel são uma inspiração para aqueles que enfrentam desafios, mudanças e incertezas. Ruth nos mostra que a verdadeira devoção vai além de palavras ou de uma origem comum. Ela é demonstrada através de escolhas, muitas vezes difíceis, mas que revelam a profundidade do compromisso com o próximo e com Deus. Imagine quantas vezes Ruth deve ter questionado sua decisão, quantas noites deve ter passado em dúvida ou medo. E ainda assim, ela permaneceu fiel, não apenas a Noemi, mas a seu novo propósito. Ruth nos ensina a sermos firmes em nossos compromissos, mesmo quando isso nos leva a lugares incertos. Sua história é um convite a abraçarmos a fé de forma plena, a nos comprometermos com aqueles que amamos e a confiarmos em Deus para nos guiar, mesmo quando o caminho não é claro. Para todos que sentem que não têm lugar, que são estranhos em uma terra estrangeira ou em um ambiente desconhecido, a história de Ruth traz esperança. Ela nos mostra que, apesar das diferenças, é possível encontrar aceitação e que Deus não julga pela nacionalidade, mas pelo coração. Ruth é um lembrete de que, mesmo quando o mundo parece nos ver como estrangeiros, sempre há um lugar onde pertencemos. E, em última análise, esse lugar está nos braços do Criador. Ruth encontrou seu lar em Israel, mas, acima de tudo, encontrou seu lugar na história sagrada, provando que Deus usa quem Ele quer, de onde quer que venha, para realizar seus planos. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim, Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Canal Como Assim, Curiosidades.